perambulando por aí. Ele não tem essa liberdade. E olha que a consciência que gera um planeta é uma consciência muito mais maior do que a nossa própria consciência, como nós a conhecemos. Tá? Então ele fala que tudo no universo luta pela liberdade. Quando a linha de ação não é correta, a linha de ação, no fundo, ela está indo pela liberdade. O cara está roubando alguma coisa. Ele está roubando alguma coisa para ele ter mais liberdade, que ele tendo dinheiro, ele acha que ele tem mais liberdade, porque ele tem dinheiro. Então, é uma forma incorreta. Tá? Então, quando a linha de ação pela procura da liberdade é incorreta, então isso é chamado de mal. Quando a manifestação é correta, a gente chama de bem. Mas é isso aí, no fundo, o que todo mundo está fazendo, mal ou bem, tem. Então, como volto a dizer, o ladrão está fazendo aquele negócio, ele quer liberdade. É uma forma errada, mas no fundo é isso que ele quer. Quanto mais ele tiver, ele acha que mais liberdade ele tem. Mas é aquela energia que está ali dentro. Pode falar, Ricardo. Pela teoria que o João deu do Big Bang, o universo está em expansão. Isso pode ser interpretado como um ganho de liberdade, uma evolução do universo como um todo? Pois é, vamos entender realmente isso aí. Tem duas teorias. Tem uma que o universo está em expansão e ele vai se expandir indefinidamente. Mas essa própria expansão indefinida vai separar tantos planetas uns dos outros que vai chegar numa hora que vai acabar naquele que é chamado de Big Freeze. Um congelamento eterno, a temperatura zero absoluta. Então não é uma liberdade, que é o fim. Tá? A outra teoria diz o seguinte, que
Quando... O livre-arbítrio é você ter uma liberdade dentro de um espaço limitado. Sim, senhor. Entrando com a tua evolução, Sim, senhor. você não tem a opção. Não tem. Nada. Se você analisar direitinho, Ricardo, é nada. Nada. Você depende de tudo que você quer fazer, você depende de alguém. Depende de alguém ou depende de Deus. Nada você consegue fazer sozinho. Você consegue transformar as coisas. Tá? Então dá. Você pega o ouro e faz um anel. Você pega uma pedra bruta de diamante lá e faz uma joia. Então você pode transformar, mas criar não. Nesse sentido, o conceito de livre-arbítrio realmente é... O livre-arbítrio moral sempre vai existir. Como é que é? Livre-arbítrio moral. Moral, você tem. Moral? Moral. O livre-arbítrio que você tem, o livre-arbítrio de voltar para Deus ou não, você tem a qualquer momento. Moral nas ações do dia a dia. Qualquer momento. Claro que tem. Alguma coisinha você tem. Isso que nós estamos falando semana passada. Estavam Sim. falando de determinismo total. Tá. Determinismo total também está. Tem que avaliar bem direitinho se temos mesmo também, tá? Olha, é só a gente ver os exemplos que a gente enxerga aqui. Você pega um cara qualquer, não vou dar nome não, você pega uma estrela de futebol aí. O cara tem dinheiro pra caramba, vai para um determinado país lá, ganha pra caramba. Aí o lado moral dele tem que pagar os impostos, ele não quer pagar os impostos para acumular mais dinheiro. Ele é um, tem outros que pagam. Isso é individual. Mas a grande maioria acaba olhando o egotismo. Esse lado moral, muitas vezes... Pois é. Aqui é ensinado, uma grande máxima que fala nesse sentido aí, é que todo homem tem seu preço, né? Aí é questão de mostrar o valor que você vai pagar e você vai receber. Aí você vai mostrar realmente o tanto que a gente é moral ou não é moral. O Judas não entregou o Cristo? Precisava ter feito aquilo? Embora tenha outras interpretações para isso aí também, tá? Mas esse lado, você queria falar? Não? Tá. Então essa ali, não é que a gente não tem livre-arbítrio é zero, não, ele tende a zero, mas alguma coisinha sempre tem, tá? Sempre alguma coisinha tem, tá? Agora, aí a gente tem que perguntar também quem é que tem esse livre-arbítrio? É o ego ou é o espírito que está por trás do ego? Então, se você está avaliando esses aspectos morais que você está falando aí, isso com certeza você já tem uma certa conexão com o espírito que avalia isso aí, tá? Porque quem não tem essa conexão, não tem moral. Eu acho que todo mundo tem isso. Tem. Exemplos aí, por exemplo, uma pessoa vem conversar Pois com é. você, pode tratar a pessoa bem, pode destratar. Pois é. Isso não parte da pessoa. Quer ver a gente dá exemplo. Você está andando aqui de noite na avenida, ou de dia, o farol está vermelho. Você obedece o farol? Obedece, porque senão... Aí você está andando de noite, meia-noite. O farol fecha, você dá uma olhadinha, você vê ninguém, tu cruza. Por que você cruza? Até porque a lei diz simplesmente que você não pode cruzar. Então você está infringindo. 1 quilômetro não tem nada de carro. O outro 1 quilômetro não tem nada de carro. Você vai ficar esperando ficar verde para atravessar. Pois é, se você passar e tiver um radar, você... Você não é que você não tem livre-arbítrio nenhum, tá? O teu livre-arbítrio vai aumentar cada vez mais quando você compreender que você é um ser divino. Quando a gente tem essa compreensão, como Cristo tinha essa compreensão, ele teve poder de fazer
Coisa simples. Você não estava falando aqui outro dia, que você estava lá no curso lá, para você fazer uma macarronada. Você não tem livre-arbítrio nem fazer uma macarronada. Você depende de alguém que fez macarrão para você. Eu concordo então. Mas um pouquinho tem que ter. Tem, claro. E esse livre-arbítrio ele vai crescendo. O ensinamento do Vedanta diz que o mineral tem menos livre-arbítrio do que o vegetal. O vegetal tem menos livre-arbítrio do que o animal. O animal tem menos do que o humano. O humano tem menos do que o super-humano. Então, o livre-arbítrio vai crescer na medida que você vai se transformando num ser maior. Então, na realidade, esse livre-arbítrio não é do corpo. Esse livre-arbítrio é do ser que está dentro de nós. Então, é ele que vai ter isso aí e vai cada vez ter mais. Quando você se identificar de uma forma total, como Cristo fez, quando Jesus fez, se identificando com o Cristo, ele obteve poderes que os seres humanos normais não o têm. Por quê? Porque ele se identificou, ele se ligou no Cristo. Então, esse é o crescimento. Então, esse crescimento não é um crescimento do corpo, nem é um crescimento do ego, é um crescimento do espírito. Então, você tem sim, você está procurando o espírito, gradativamente você vai se abrindo. Esse é o teu direito, é o direito inato. É isso que o Vivekananda está falando, que um simples átomo, ele quer ter o poder. Um mineral quer ter o poder, o vegetal ele está crescendo em busca do poder, o animal está crescendo em busca do poder, todo mundo está crescendo em busca da liberdade. Então a gente vê nesses exemplos, e nesses exemplos dos seres que transcenderam e chegaram na frente, a gente vê que nosso livre-arbítrio vai crescendo à medida do nosso conhecimento espiritual. Então, enquanto você não se tornar um espírito encarnado, o teu livre-arbítrio é restrito. Tá? Nós temos que lembrar que a vivência encarnada, nós encarnados na vivência enquanto personalidade, a gente não passa de uma ficção. Porque a história de cada vivência praticamente já está moldada. Só que é aquela coisa, como o mistério que tem com as religiões já avisa, que a essência dessa materialidade encarna, aí ela esquece da sua origem, e aí dentro desse contexto parece que nós temos que viver. Fica restrito àquele ambiente que ela vive. Mas é para aprendizado. O livre-arbítrio mesmo, como o senhor falou, é do espírito. Do espírito, total. Nós estamos dando um teatrinho, Total. e a gente não tem consciência disso. Total. Aí a sensação de livre-arbítrio para nós. E é desse jeito. E daí vem a compreensão. Tem que acabar com o ego, você tem que ser um espírito, que o espírito tem liberdade. Tá? O ego está preso. A compreensão de que nós somos o espírito, então a gente passa a ter muito mais liberdade enquanto somos egos. Tá? Então aqui, ó, o caminho é o caminho do Karma Yoga, é o altruísmo, é entender que quem faz tudo é Deus, deixar tudo na mão de Deus, e continua fazendo o trabalho. Tá? Então essa definição é aceita por todas as religiões e por todos os sistemas de moral, que é o altruísmo. Tá? Quando você não é egocêntrico, todas as religiões aceitam isso. Algumas filosofias, a moral é originada em Deus. Tá?
Então, se perguntar por que deve um homem fazer isso em vez daquilo, a resposta é que é Deus que está mandando fazer. Essa é a compreensão, quando você percebe que tudo é Deus. Então, pela percepção de que tudo é Deus, tu passa a ser Deus. Se tu passa a ser Deus, você tem liberdade total. Total. Tá? Então, o código de moral baseia nesse mesmo princípio. Não pensar no eu. Não pensar nesse eu minúsculo. Fala, pessoas de conceito de moral se atemorizam entre a ideia de renunciar à personalidade. Aquela brincadeira do rio, ele tem medo de virar mar. Todos nós temos sim, nós de abandonar, o Vivekananda é pesado, as nossas mesquinhas personalidades. Ninguém quer abandonar e perceber que quem está atuando é o todo, que você é um mero instrumento. Não, eu sou poderoso, é eu que faço. Fica aí, fica preso no mundo. É assim é. Por isso que o mundo vem, bate, para a pessoa chegar uma hora e acordar que na realidade existe uma única consciência. Tá? A tua personalidade existe como uma manifestação de Deus também. Então, Karma Yoga é um sistema de ética, religião, destinado a obter a liberdade mediante boas ações. Isso é Karma Yoga. Se você pegar Bhakti Yoga, é a mesma coisa. Bhakti Yoga é um sistema de ética e religião destinado a obter a liberdade, não pelas ações, mas pela devoção. Pegar o Karma, o Jnana Yoga, também o objetivo é o mesmo, obter a liberdade através do conhecimento. Então, todas as yogas, o que eles querem fazer é isso aqui, te levar a ter a liberdade. Como esse nosso curso está muito voltado ao yoga da atividade, então é isso aqui, Karma Yoga, para obter a liberdade através das boas ações. Das boas ações nós vamos chegar lá. Tá? Ele fala, você pode ser ateu. Quem segue o Karma Yoga não precisa ter religião, pode ser ateu. Mas se você é altruísta e faz o trabalho pelo trabalho, tu vai chegar lá sendo o maior dos ateus. Você chega lá também. Então pode ser ateu, pode não se interessar por alma, nem por especulação metafísica, nem nada. Mas se você é um Karma Yoga e faz o teu trabalho e é um ateu, então chega lá da mesma forma. Tá? Então eu falo, possui a finalidade, o modo especial de acabar com o egoísmo, é alcançar por si próprio. Então a vida tem uma constante realização pela ação. Então agir altruisticamente, trabalhar, tu vai chegar ao conhecimento de Deus, vai chegar à libertação, você vai chegar e sair desse mundo, não voltar mais aqui, te leva lá, tá? Embora é ensinado que a gente vai ter que aprender tudo, não só o Karma Yoga, como os outros também. Então aqui vem a pergunta, podemos fazer bem ao mundo? Podemos fazer bem ao mundo? Ele fala aqui, ó, no sentido absoluto do mundo, nós não podemos fazer bem nenhum ao mundo. Mas no sentido relativo, sim, podemos fazer. Por quê? Nós estamos dentro do mundo, somos instrumento, alguma coisinha a gente faz que ajuda o mundo. Tá? Então é no lado relativo, mas no lado absoluto, não. Então não se pode fazer nenhum bem permanente ao mundo. Se fosse possível fazer um bem permanente ao mundo, ele não seria mais mundo. Ele deixaria de ser mundo. Você pode fazer um trabalho definitivo. Então já passou tantos Budas, tantos Cristos, tantos Krishnas, quantos seres que já passaram aqui, que se pudesse fazer um trabalho definitivo, o mundo já seria uma perfeição, ele deixaria de ser mundo e voltaria realmente a Brahman de uma forma geral. Então o trabalho que esses grandes seres fizeram, o Buda, o Krishna, o Cristo, todos os seres, é relativo. Pega uma determinada parte do mundo e melhora aquele pedacinho do mundo. Mas ele vai embora. Depois de 2000 anos que o Cristo foi embora aqui, o mundo está pior do que estava 2000 anos atrás. Então foi relativo o trabalho dele naquela época. Valeu para os apóstolos, valeu para aqueles seres que aproveitaram aquela passada e transcenderam o mundo, foi legal. Mas a grande maioria o trabalho dele foi relativo.
Totalmente relativo. 2000 anos depois a gente não lembra mais, não sabe mais o que o Jesus fez. Está escrito aí. Mas o mundo continua tão ruim quanto era naquela época, se não tiver pior. Se não tiver pior. Tá? Então você vê que mesmo esses grandes seres, o trabalho dele é relativo. Totalmente relativo. É por isso que ele está falando aqui, ó, num sentido absoluto, nenhum ser, exceto o próprio Criador, o próprio Deus, tem a capacidade de fazer um bem absoluto para o mundo. Se Deus quiser, ele acaba com o mundo, ou resolve tudo no mundo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Todos os demais seres fazem um trabalho para Deus, mas é relativo, de acordo com o local que ele fez o trabalho, de acordo com a época que ele fez o trabalho, o atingimento que ele fez, é relativo, tudo é relativo, absoluto, nem planetário. Nem planetário o trabalho de Jesus foi. Jesus fez o trabalho lá na Palestina, depois foi ampliando um pouquinho mais, né? O Buda também fez um trabalho lá na região dele, depois cresceu, tá? Mas a gente está falando, gente, num período de tempo de máximo 5.000 anos, 3.000 anos. Imagina o que vai ser o trabalho desse ser daqui mais 10.000 anos. Vamos esquecer, a menos que a religião viva eternamente. Mas o mundo muda tanto que tudo vai mudando com o tempo. Então ele fala aqui, você pode aplacar a fome de uma pessoa durante um certo tempo, tá? Mas ela vai voltar a sentir fome outra vez. Não é definitivo. Então o prazer que você pode oferecer a alguém quando você mata a fome é momentâneo. Ninguém pode curar definitivamente essa febre de prazer e de dor. Ninguém. Isso é da natureza do mundo. É assim. É só a gente olhar quantos grandes seres já tiveram aqui, ensinaram tudo isso, e o mundo continua do mesmo jeito. Claro que tiveram alguns que tiraram proveito daquilo e aprenderam, mas é relativo, relativo. Tem que falar aqui, para você pensar um pouquinho na história da raça humana, tá? A gente não vai encontrar alegria, infelicidade, prazer e dor, diferenças de classe. Isso aqui, essas diferenças de classe já aconteceu lá na Índia, acontece hoje. Então alegria e dor tinha lá em Roma, hoje tem. Então se você pegar tudo aquilo que existiu no passado, existe hoje da mesma forma. Mudou a forma, mas continua existindo. Então prazer e dor é inerente a esse mundo, é inerente, tá? Então ele fala, não são uns ricos, são outros pobres, altos e baixos, e outros são enfermos. Isso existia há 5.000 anos atrás, existe hoje e vai continuar existindo daqui a 5.000 anos. Por isso que ele está falando que o trabalho desses grandes seres é relativo, não é absoluto. Então nem é para ser. O objetivo do mundo não é a perfeição. O objetivo do mundo é acordar os espíritos ignorantes que estão presos na matéria e não percebem o potencial, o poder de liberdade que existe dentro dele. Então por isso vem a dificuldade. Então essa aqui é a escola. Em sendo uma escola, a boa escola é aquela que ensina, nem que seja com tapa na bunda, mas ela ensina. Tá? Então o que aconteceria, o que acontecia com os egípcios, com os gregos, com os romanos, acontece hoje com os americanos. Aqui era uma grande civilização, tinha muito poder, os gregos também tiveram, os romanos também tiveram, hoje os americanos têm. Daqui mais 100 anos, quem é que vai ter esse poder? Quem é que vai estar desse jeito? Está sempre mudando. Então a história se repete indefinidamente. Indefinidamente. Ele fala que devem observar que o lado dessas diferenças de prazer e dor sempre houve luta para aliviar a dor. Então em todas essas civilizações, embora tivesse dor, também tinha luta para aliviar a dor. O que ele está querendo mostrar aqui é que isso é inerente do mundo. Então o Karma Yoga é para perceber isso é inerente. Então vamos trabalhar e vamos perceber que é desse jeito e que nós não temos o poder de mudar isso. Ninguém tem o poder de mudar isso. Então cada período da história contou com milhares de homens e mulheres que se esforçaram para tornar a existência mais agradável para as futuras gerações.
Mas conseguiram? Os romanos conseguiram fazer um mundo melhor? Os gregos conseguiram fazer um mundo melhor? Vamos pegar esses aí. Continua. Então é assim, indefinidamente. Que proporção essas grandes civilizações conseguiram? Vamos voltar mais atrás nos estudos da teosofia, vamos voltar na Atlântida, vamos voltar na Lemúria, vamos voltar milhões de anos atrás. Isso é ensinado que aquelas dificuldades que aconteceram na Lemúria, aconteceram na Atlântida, estão acontecendo hoje na quinta civilização, vai acontecer. É assim. Isso aqui só vai acabar, essa dificuldade desse mundo de prazer e dor, quando chegar no final do ciclo. Aí sim, quando chegar no final de um determinado ciclo, aí sim a gente vai ter um mundo mais perto daquilo que é a perfeição do mundo divino. Mas enquanto não chegar a essa perfeição, é cíclico, sempre cíclico. Então as conversas sobre a idade de ouro, a gente está sempre falando aqui, vai ter uma idade do ouro onde tudo vai ser bom, tudo vai ser perfeito. O Vivekananda fala, não são mais do que história para criança. Não vai acontecer essa idade do ouro. As nações que sonham com a idade de ouro pensam que para o seu povo será o melhor. Então, enquanto não chegar ao final do ciclo de um planeta, isso não vai acontecer. Vai ser alternância. É só a gente ver os estudos dos hindus, quando eles falam em idade do ouro, idade da prata, idade da bronze, depois em idade do ferro, depois em outra idade do ouro, outra idade da prata, outra... É alternância, está sempre mudando. Isso aqui vem desde a Lemúria, é desse jeito, e continua sendo desse jeito. E a gente está achando que vai criar um planeta aqui, não, eu vou resolver esse planeta aqui, isso aqui vai ser a maior das perfeições. Está perdendo tempo, tá? Não podemos aumentar a felicidade do mundo. É falar que nem tampouco é possível aumentar a dor. A quantidade total de prazer e dor vai ser sempre a mesma. Vai ter prazer e vai ter dor, vai ter prazer e vai ter dor. É o jeito desse mundo funcionar. Então, às vezes tem um cara que vai ali e faz um bom trabalho que aumenta, digamos, a quantidade de prazer. Mas tem outro que vai lá e faz um trabalho que aumenta a quantidade de dor. Então ele está falando aqui que a soma de prazer e dor dentro disso aqui é mais ou menos constante. Essas aí são aquelas três, tamas, rajas e sattva, tá? Tamas é muito difícil, rajas é mudança e sattva é harmonia, tá? Então a quantidade de tamas, rajas e sattva do mundo foi Deus que estabeleceu que seria desse jeito, tá? Mas vai chegar uma determinada época que chega no final do ciclo, mas enquanto não chegar no é assim. Então fluxo e refluxo de prazer e dor é a essência do mundo. O prazer deve ter uma dor como contraparte. Assim funciona o mundo, tá? Come um pedacinho de bolo de chocolate, beleza. Come o bolo de chocolate inteiro que você vai ver como é que vai doer, tá? É assim, tem onde está um, está outro, tá? Então se quiser ter vida, isso aqui é difícil de entender também, se a gente quer ter vida, você tem que morrer por ela. Você tem que ter desapego por ela. Vida e morte é a mesma coisa. Ascensão e descida da mesma onda. Ele fala aqui, uma olha a ascensão, é otimista, e outra desce e se faz pessimista. Então, quando a gente é jovem, nós somos otimistas. A vida tem um monte de coisa pela frente. Aí você vai ficando velho, você vai ficando mais pessimista. Tá? Por quê? Porque o teu quinhão, a tua parte de viver aquela vida está acabando. Então assim é, a vida e a morte é a mesma coisa, então a gente tem que morrer, tem que ter desapego por ela. Quando você tem desapego pela vida, então não faz diferença estar velho ou não estar velho. Quando uma criança vai à escola, os pais cuidam dela, tudo é feliz, otimista. Já o ancião, com múltipla experiência, ele quer mais é repouso, quer mais é paz, não quer lutar muito mais não. Tá? Então você vê que realmente isso aqui corrobora tudo que o Vivekananda está falando. Assim também são as velhas nações. As velhas nações apresentam decadência.
e elas têm menos esperança do que as novas. Estados Unidos é novo, tem muita esperança. Aí você pega as nações mais antigas que ainda têm um certo poder, não sei, vamos falar um Japão, que ainda tem força, lá a China, tá, são muito antigas, a vontade de lutar, de fazer as coisas já é diferente. Então tudo tem ascensão e queda, não só o ser humano, como as próprias nações. Ascensão e queda, prazer e dor. Tá? E fala que tem um provérbio na Índia que fala 1000 anos na cidade e 1000 anos no bosque. O que quer dizer com isso aqui? 1000 anos na cidade quer dizer que civilização. Depois a civilização destrói tanto que depois vai ser 1000 anos de bosque. Isso aqui me lembra a passagem do Einstein, que perguntou para ele como é que ia ser a Terceira Guerra Mundial, né? Quando ele falou a terceira, eu não sei não, mas a quarta vai ser pau e pedra. Né? Então é assim, então 1000 anos de civilização, 1000 anos de bosque. O ser humano é desse jeito. Porque o ser humano não aprende? Aprende. Mas o que acontece é que aqueles que aprendem, sabe o que acontece? Eles vão embora. E fica aqui os que não aprenderam. Aqui é a escola, os que aprenderam vão embora. Por isso que tem essa alternância constante, porque a lei diz isso. Aqueles que realmente aprenderam, eles não ficam mais nessa escola, eles vão para escolas melhores. E quem fica aqui, nós ficamos aqui nessa luta, nesse mundo, e essa é a razão de ser desse mundo. Tá? Então, essa mudança em bosque e vice-versa ocorre em todo lugar e torna os povos, ora otimistas, pessimistas, de acordo com o que pensam. Assim vai. Então, a ideia de século de ouro, a forte impulso à ação, religiões pregam que Deus virá reger esse universo e que as condições são iguais para todos. Cristo voltará ao mundo e vai fazer tudo igual para todo mundo. Ele teve aqui 2000 anos atrás, não deu conta, pô. Quer dizer, que não é que ele não deu conta, não estava previsto ele dar conta mesmo, era isso aí. Ele é relativo. Embora uma grande parte de seres que levaram o ensinamento dele a sério, aprenderam, saíram da escola, foram para escolas melhores. Os que não aprenderam, que somos nós, vamos entender isso mais uma vez, estamos aqui, uma hora a gente vai aprender. E quando você aprender, você vai ficar aqui para ajudar os outros? Não, tu vai embora também. São poucos os seres que aprendem e continuam nesse mundo. Existem, Cristo, Buda, existem esses seres. Esse é o Dharma deles. Tá? Mas a grande maioria, quem está fazendo um curso primário e venceu o curso primário, ele continua na escola primária ou ele vai para uma escola secundária? Ele vai para uma escola secundária, ele não fica na escola primária para ajudar os outros. Ele vai para outra. O que terminou a escola secundária, ele vai para a universidade ou ele continua ali na escola, na escola secundária? Ele vai para a universidade. Na escola da vida é a mesma coisa. Isso aqui é um pré-primário. Nós, quando a gente aprender que não precisa mais do pré-primário, você quer uma coisa melhor, tu vai obter. Mas tu vai obter, tu vai para outra escola. Essa escola continua sendo escola do pré-primário. Por isso que ele está falando aqui que não existe nenhum ser que tenha a capacidade de mudar tudo isso aqui de uma forma absoluta. Por quê? Porque não foi feito para isso. Deus fez esse mundo para ser desse jeito. É a escola. Então o que nós temos que fazer? Continuar sempre nessa escola ou ir para uma escola melhor? Aí você tem livre-arbítrio. Aí tu pode compreender que estou de saco cheio dessa escola, vou procurar uma escola melhor. Não é abandonar. Não, é assim mesmo. A escola foi feita para isso. Tu vai para uma escola melhor. Então não tenha um receio de abandonar. Não, estou sendo egoísta, estou deixando os outros. Não. A escola é isso. Você fez jus a uma escola mais avançada. Então vai em frente. Faça o teu trabalho e vai para outra escola. Então pessoa que pega essa doutrina aqui, ó, tá? São fanáticos, ele está falando, que vai vir um grande ser aqui, o Cristo vai voltar e vai absolutamente acabar com toda a miséria do mundo. Não vai acontecer. Pode até acontecer no final do ciclo, quando a escola também tem direito de passar para um outro grau. Mas é isso aqui, tá? São fanáticos. Ele fala que os fanáticos são os mais sinceros. Isso é verdade.
A pessoa que é totalmente fanática, seja no que for, ela mostra aquilo que ela é. Tu pega o Zé Carlos ali, ele fala do Corinthians com uma força tão grande que é Corinthians de qualquer jeito. Tô brincando, ele não é assim não, mas tem gente que é desse jeito. Então o cara que é fanático, ele realmente ele é sincero, está muito sincero. Tá? Então acreditam que sob a religião de um século de ouro vai acabar a escravidão e vai ter todo mundo, vai ter comida e bebida à vontade, não vai faltar mais nada. Não é assim, tá? Ele fala que nos tempos modernos, esperar esse século de ouro é assim, ó. Hoje a gente fala que século de ouro é a França, liberté, igualité, fraternité. Não é assim que é o que nós imaginamos hoje? Isso ele fala é fanatismo também. Liberdade, igualdade, fraternidade nesse mundo, sabe quando vai acontecer? Never. Não vai acontecer, tá? Então a verdadeira igualdade não existiu e nem vai existir. Como é que a gente pode ser todo igual, gente? Tem homem, tem mulher, tem rico, tem pobre, tem japonês, tem chinês, tem brasileiro, tem de tudo. Tem animal, tem vegetal, tem mineral. A diversidade é tão grande, como é que dá para ser tudo igual? Não tem como ser tudo igual, simplesmente não tem. Então essa espécie de igualdade aqui, ó, liberdade, igualdade, fraternidade para tudo, se bem que os franceses falam liberdade, igualdade, fraternidade para eles, né? Quando acontece a merda lá, lá no Iraque, lá não tem problema, lá pode jogar bomba à vontade. É só não jogar aqui no meu quintal. Então você vê que é relativo. E outro lado relativo, que você tem que ver isso aqui também, é que a liberdade, igualdade e fraternidade existe para o ser humano. O animal não precisa ter liberdade, ele pode ser escravizado de qualquer forma, ele pode ser morto e pode ser comido também. Então vai vendo isso aqui. Então, qual a causa do mundo ser desse jeito? Aí o Vivekananda fala que é o equilíbrio perdido. O equilíbrio total existe. O equilíbrio total existe no mundo espiritual. Antes da manifestação de um mundo. Quando há a manifestação do mundo, quando Brahman começa a criar um universo, o equilíbrio é perdido. Ele fala que o estado primitivo era o caos. No caos tem um perfeito equilíbrio. Como surgiram os criadores do universo? Competição e conflito. Então o equilíbrio perde. Quando perde o equilíbrio, começa a manifestação. Porque no mundo espiritual é equilíbrio perfeito, tudo é perfeito. Tá? Então, supondo que as partículas da matéria estão em equilíbrio, é possível a criação se as partículas da matéria estão em equilíbrio? Ele fala que a própria ciência fala que não. Que tudo tende a uma lei da ciência que é chamada entropia. A entropia é chegar a um movimento zero, temperatura zero absoluto. Então, quando chegar na entropia onde tudo é igual, não tem mais vida. A própria ciência sabe disso. Onde o equilíbrio é total, não tem como existir vida como nós a conhecemos, obviamente. Tá? A própria ciência fala que não. Então tem que haver o desequilíbrio. E esse desequilíbrio é tamas, rajas e sáttvas. Então eles estão desequilibrados, o mundo existe por causa disso. Tamas, rajas e sáttvas no mundo espiritual está em equilíbrio. Mas a vida que existe no plano espiritual, para nós, na nossa mentalidade, é inconcebível, não dá para imaginar isso. A própria ciência não consegue imaginar isso. Você quer falar? Daí a gente vê que não existe esse negócio de dizer, não existe um mal acima de tudo, porque tudo concorre também. Tudo faz parte do desequilíbrio, tudo. Tá? Então, nesse mundo da criação, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, tudo é feito por Deus, absolutamente tudo. Tá? Então é assim, então, a própria ciência já afirma. Ele dá um exemplo aqui, agite a água. Se você agita a água, você vai ver que as partículas, depois de algum tempo que você agitou a água, volta à quietude. Fica totalmente parada. Então, precipitando uma contra as outras, do mesmo modo, os fenômenos que geram o universo querem voltar ao equilíbrio. Então o universo quer voltar ao equilíbrio. Aí é o Big Bang, foi aquele desequilíbrio. Então o desequilíbrio o universo vai se expandindo, o universo vai acabar no zero absoluto, se for no Big Freeze, e vai voltar ao equilíbrio total.
Então esse equilíbrio total no universo, nesse sistema que nós chamamos de Big Freeze, não tem mais como ter vida como nós a conhecemos. Tá? Como é a vida espiritual, a gente não tem a menor noção sobre isso. Nenhum grande ser explicou como é a vida realmente nesses mundo espiritual. Vida que nós conhecemos é dentro do desequilíbrio. Então, produz uma perturbação, de novo vem a combinação e vem a criação. Então, a criação de um universo é perturbar aquilo que está em equilíbrio. Chamamos isso de Big Bang. Então, Big Bang é uma perturbação do equilíbrio. Então, a perturbação gera uma manifestação e o mundo se torna desequilibrado. No mundo desequilibrado, permite a vida como nós a conhecemos. Tá? Assim vai. Então, eu falo que a igualdade absoluta, o perfeito equilíbrio de forças em luta, não é possível nesse mundo. Não é possível. Se alcançar um estado desse, o mundo se torna inadequado e não permite mais qualquer tipo de vida. Se vocês pesquisarem na internet e colocar lá entropia, vocês vão ver esse princípio que os cientistas falam isso mesmo. Onde houver o equilíbrio total, não existe mais manifestação absolutamente de nada como nós a conhecemos. Tá? Então, o século de ouro e a igualdade que a gente está falando aqui, que queremos liberdade, igualdade, fraternidade, ele fala, isso é impossível. E se quiser colocar isso em prática, te leva à destruição. O equilíbrio total é destruição, que constitui a desigualdade entre o homem. E a diferença de cérebro, essa é a desigualdade. Cada um pensa do jeito que quer, faz parte desse desequilíbrio. Não existem dois seres iguais. Não existem, simplesmente não existem. Cada um pensa da forma que você quer. Então ele fala que ninguém, a não ser um desequilibrado, vai falar que nascemos com a mesma capacidade cerebral. Cada um chega no mundo com uma faculdade pré-estabelecida, cada um restou o teu quinhão de tambas, rajas e sátiva, cada um tem o teu, e não existem dois seres iguais. Absolutamente não existem. Então ele fala que a absoluta igualdade, se tiver duas coisas exatamente iguais, ele fala que é morte. Enquanto durar o mundo, vai ter diferença. Idade do ouro, da igualdade perfeita, só vai chegar, aqui é o ponto, não é que nunca vai chegar, tá? Essa só vai chegar quando chegar ao termo de um ciclo da criação. Aí é o Manvantara. Manvantara criou um universo, o universo é criado, depois vem o Pralaya, que é a dissolução do universo. Então, o equilíbrio perfeito ele vai existir novamente no fim do ciclo daqui. Então, esse Manvantara pode ser universal, pode ser do sistema solar também, ou pode ser planetário. Então, tem grandes e pequenos Manvantaras. Para nós também, a vida, quando nós nascemos, nós entramos no desequilíbrio. E estamos aqui nessa coisa maluca que a gente está vivendo. Quando tu morre e volta efetivamente, não por camaloca lá, quando a gente volta para o plano espiritual efetivamente, não fica no plano da mente, então, pronto, aí acabou o desequilíbrio, a gente volta para o espírito. Então isso acontece em nós, como seres humanos, isso acontece no planeta, acontece no sistema solar e acontece no universo. Então aqui vem essa absoluta igualdade é morte. Aquele momento que ele fala de diferença de cérebros, aí, constitui a desigualdade entre os homens, né? Que? Principalmente diferença de cérebros. Será que ele está definindo a diferença de consciência? O cérebro aqui é mais mente, tá? Não é mente, não é tanto o cérebro físico, vai. É mente. Cada um se apossou de um pedacinho da mente. A mente universal é uma só. O Zé Carlos se apropriou de uma dela, o Renato se apropriou de uma, eu me apropriei de uma, o Mário se apropriou de uma e vai por aí afora. Então não existe duas mentes iguais, cada uma se apropriou de um pouquinho. O cérebro é instrumento da mente, simplesmente instrumento. Tá? É nesse sentido, não existem dois seres iguais, não existe. Não existe sequer dois átomos iguais. Até no microcosmo não existem duas cores iguais, tudo é diferente, tudo é diferente. Eu estou pensando no nível de evolução espiritual.
Pois é. E essas diferenças todas que existem. Tá, isso aqui vai ser um prato cheio no nosso próximo workshop. Evolução espiritual é balela. Evolução espiritual não existe. O espírito é. Consciência é espírito. A consciência é eterna, imutável e plena. A evolução existe no mundo criado. Tá? Enquanto nós estamos dentro do mundo criado, existe evolução. Voltou para Deus, não existe evolução, porque tudo é perfeito, tudo é... Aqui do criado. Do criado, claro, do criado. O mesmo Atma, que é a fagulha espiritual que existe dentro de mim, dentro de você, dentro dele, todos são divinos. Todos são divinos. Então a diferença está na manifestação. Então o mundo que a gente acha que é o equilíbrio, na realidade o mundo é o desequilíbrio. Quando a gente acha que a vida é quando a gente está acordado, a vida real é quando nós estamos no sono profundo. Lá é a vida real. Lá você está de consciência do plano espiritual. Quando você está acordado, tu está na loucura, está no desequilíbrio. Então esse é o mundo que nós vivemos. Então o mundo é desequilibrado. Enquanto ele for desequilibrado, existe manifestação. Se o mundo, como é mundo, acabar totalmente o desequilíbrio, é o fenômeno da entropia, e na entropia é o zero absoluto de temperatura, é o movimento zero, não existe nenhum movimento. Onde não existe movimento, não existe temperatura, tudo é... Cara, como é que tem vida? Não tem. Então é difícil de compreender esses conceitos do Vivekananda aqui, tá? Mas vida como nós a conhecemos, é necessário que haja o desequilíbrio. E para que haja o desequilíbrio é realmente o conceito da dualidade. Então a dualidade diz, onde tem prazer tem dor, onde tem dor tem prazer. É assim, é a alternância. E quem faz o Karma Yoga e compreende realmente o princípio do prazer e da dor, você vive no mundo numa boa. Enquanto você não compreende realmente o Karma Yoga como ele realmente é, você é um joguete na mão do destino. Então essa é a compreensão, entender o que o mundo é e viver de acordo com as regras do mundo. Enquanto você está aqui. Quando você aprender a fazer isso, tiver bom pra caramba nisso, aí tu vai para outra escola, sai daqui. Não precisa ficar mais aqui. Para que ficar mais aqui? Você já aprendeu. Então é essa que é a compreensão da porta de saída aqui do mundo criado, do símbolo da sociedade teosófica. Essa compreensão para sair do mundo tem que transcender a mente, porque a mente faz parte do mundo criado. Se a mente faz parte do mundo criado, ela está em desequilíbrio, está em desequilíbrio no sentido de físico da coisa, não desequilibrado mental, não é isso que nós estamos falando. Então nós estamos vivendo na mente, nós estamos vivendo no mundo do desequilíbrio. Quando você se identifica com o teu espírito, então você transcende a mente e passa a ser um sujeito equilibrado dentro de um mundo desequilibrado. Então um Jesus, um Buda, um Krishna, esses seres são seres equilibrados dentro de um mundo desequilibrado. Mas o mundo vai continuar desequilibrado. É isso que o Vivekananda está mostrando. Meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Tá? Então querer essa absoluta igualdade chama que isso é morte. Então a idade do ouro perfeita vai chegar quando terminar o ciclo. Terminou o ciclo, aí o Manvantara acabou, para lá e o mundo volta tudo para o espírito, não existe mais mundo criado, volta à perfeição natural. Então, por isso que os estudos da teosofia, quem estuda a teosofia, que fala sobre as grandes civilizações, fala sobre Lemúria, Atlântida, a atual civilização nossa, tudo está sempre alternando, idade do ouro, prata, bronze e ferro, idade do ouro, prata, bronze e ferro. Tem época que esse mundo é bom, idade do ouro. Tem época que esse mundo é péssimo, idade do ferro. Que infelizmente é a idade que nós estamos vivendo agora, que é a idade do ferro, que é o Kali Yuga. É o pior momento que tem, que o desequilíbrio é mais forte, é Kali Yuga.
É onde nós estamos. Mas o Kali Yuga é o momento onde você vai ter que mostrar que você consegue estar equilibrado dentro de um mundo desequilibrado. Quando você consegue manter o equilíbrio num mundo como está o nosso hoje aqui, você fez jus a sair dessa escola. Então, Kali Yuga é a pior época e é a melhor época. Porque é a época que você consegue transcender essa escola e pegar uma escola melhor. Não significa que pegar uma escola melhor, que você já vai voltar para Deus e acaba. Não. Dentro do mundo existem mundos melhores do que o nosso. O nosso mundo é, dentro das 3 energias, Tamas, Rajas e Sattva, é ensinado que o nosso mundo é um mundo rajásico. É a segunda energia, é um mundo de muita mudança. Existem mundos piores do que o nosso. São os mundos tamásicos. Mas existem melhores do que o nosso, que são os mundos sáttvicos. Então, quando você fizer jus a sair do mundo tamada, do mundo rajásico, e vai para o mundo sátvico, então lá é quase que uma idade do ouro e da prata, quase que constante. Então existe. Aí são os Krishna Loka, o Brahma Loka, o Vaikuntha Loka, são esses lugares dos deuses. Então a gente pode viver nesses mundos ainda dentro do mundo criado. Então você sai do pré-primário e vai para uma universidade espiritual. O que acontece é que quando a gente vai para uma universidade espiritual dessa, tu vai para o Vaikuntha Loka, que é a terra de Vishnu, então tu vai ficar lá. Mas você recebe uma quantidade de crédito para viver lá de acordo com o que você aprendeu, você tem um tanto de crédito para viver lá. Mas a hora que teus créditos acabar, que você está lá, aí você tem que voltar aqui, para conquistar novos créditos para ir lá de novo. Então esse é o problema de seguir querer mundos melhores. O mundo melhor é possível enquanto você tem crédito. Vencer os créditos, tu volta para o mundo pior. Até que um mundo, você vai perceber que nem isso Vaikuntha Loka me interessa mais. Eu quero é voltar para Deus e sair dessa loucura aqui. E não ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tá? Então esse é o verdadeiro ensinamento que o Vivekananda está colocando de uma forma dura. Então, o mundo é assim. E ele foi feito para ser desse jeito. Então, por mais que venham Budas, Cristos e seja quem for, venha aqui nesse mundo, para fazer esse mundo melhor, o que ele consegue fazer é relativo. Atinge não o mundo todo, atinge uma determinada parte do mundo. Tá? Então, é que é bom esses caras virem? Óbvio que é bom. Eu não sei se eu estava lá ou não estava, mas que se eu tivesse oportunidade de viver, por exemplo, como os que viveram com Ramana e aprenderam com Ramana lá, puxa vida, que beleza que foi essa experiência. Então é ótimo você ter uma oportunidade dessa. Mas se a gente não tem essa oportunidade, então vão aguardar, vai vir novos seres desse. Faz parte do plano de Deus a vinda dos avataras. Tá? Então vão vir novos avataras. Existem grandes avataras e pequenos avataras, tá? Então, ideia do século de ouro é estímulo de poder, simplesmente estímulo de poder. Mas a desigualdade é necessária para a criação. A desigualdade é necessária, mas também é necessária a luta para diminuir a desigualdade. Porque se não tiver luta para diminuir a desigualdade, você imaginou o seguinte, estão fazendo um estrago danado lá em Brasília. Se ninguém mete a boca no trombone, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez pior. Então alguém tem que meter a boca no trombone, tem que lutar também contra isso aí. Então isso faz parte do crescimento. Tá? Quem se julga que está sendo prejudicado, então vai para a guerra, vai lutar. Não é para parar não. Então se não houver luta para ser livre, para voltarmos a Deus, não haveria criação. Para que haver criação se não é para voltar para Deus? Então a criação nesse mundo é para que haja luta, e nessa luta tu vai percebendo que existe Deus dentro de você, não Deus fora de você, e nessa percepção, então tu vai cada vez mais procurar Deus. Então a diferença nessas forças que determina os motivos para atuar, tendendo à limitação e tendendo à liberdade. Então aqueles que estão roubando, fazendo isso aqui, estão tendendo cada vez mais a serem limitados. E aqueles que estão procurando a liberdade, eles estão querendo sair desse mundo aqui.
sair desse mundo no sentido literal. Tá? Se eu quero uma coisa melhor, então eu tenho que sair daqui. Aqui não vai ter coisa melhor. Tá? Então ele vem e fala, esse mundo é terrível. Tá? Eu falo muito aqui isso aqui nas minhas palestras, o pessoal acha que eu sou exagerado, mas eu estudei muito o Vivekananda, e não só estudei, como refleti muito sobre isso. E através dessa reflexão muito sobre isso, é que hoje para mim não tem mais dúvida nenhuma não, gente. Aqui não é lugar de fazer turismo não. Tá? Se você se descuidar, você se arrebenta. Você se arrebenta, o mundo te atrai, ele tem muitos atrativos. E os atrativos do mundo te prendem no mundo. Tá? Então todos creem que cumpriu aquele dever imediato, vai descansar. Tá? Descansar é uma coisa que não existe na natureza, existe por breves momentos. Se você quer só descansar, tu morre. Então tu tem direito a um descanso, mas tu tem que voltar para a luta, para continuar o teu trabalho. Tá? Outro dever nos espera. Então quando você perceber isso aqui, e chegou agora eu fui para uma escola melhor, agora vou parar. Não vai parar, porque lá nessa outra escola vão surgir novos desafios. Então o descanso é momentâneo. Descanso eterno só na morte. Na morte total, senão não tem descanso eterno. Tá? Todos nós somos arrastados por essa máquina que é o mundo. O mundo nos arrasta. Tá? Só tem dois modos de sair dele. Porque essa máquina não arrastar a gente. Um é renunciando o interesse pelo mundo. Esse é Jnana Yoga. Tu, pelo conhecimento, tu renuncia. Não quero mais fazer parte desse mundo. Tá? Um é renunciando isso aqui. Tá? Abandonando os nossos desejos. Parece que isso é fácil, mas vai fazer você ver tanto que isso aí é fácil. Esse caminho é um dos mais difíceis, o caminho do conhecimento, o Jnana Yoga, ele é difícil. Tá? O outro modo é submergir no mundo e aprender o segredo do trabalho. Estou no mundo, mas não sou do mundo, então vou continuar aqui, e percebe como é que é o mundo, entende o que é o Karma Yoga e se defenda do mundo. É assim o mundo. Quando você sabe que é desse jeito, quando o momento é bom, aproveita. Quando o momento é ruim, esconde debaixo do tapete e deixa passar. Deixa passar. Tá? Assim vai. Tá? Então não fuja do mundo quem pega o caminho do trabalho. Ao contrário, permaneça nele, aprenda o segredo do trabalho. Mediante o trabalho correto, também se chega à libertação. Então você chega à libertação pelo trabalho, outro chega à libertação pelo conhecimento. Aí fala, e a devoção? Devoção e conhecimento, no fundo, é a mesma coisa. A devoção também é entrega. E a entrega é entrega para Deus. Então, o caminho da devoção, o Ramana fala isso de uma forma linda, linda, linda. O caminho da devoção e o caminho do conhecimento, no fundo, é um caminho único. Tá? Começa pela devoção e acaba no conhecimento. Ou começa pelo conhecimento e acaba na devoção. Mas acaba sendo um caminho único. É esse segundo modelo. É esse segundo trabalho aqui. Tá? Então, a ação é uma parte dos alicerces da natureza, o qual não deixe nunca de agir. Quem crê em Deus é compreender. Deus não necessita da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus, mas Ele não precisa. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele cria o mundo quando Ele quer. Se Ele quer descriar o mundo, Ele descria na hora que Ele quer. E Ele precisa da ajuda da gente para fazer esse trabalho? Não precisa. Agora, como Ele está em nós, obviamente nos usa também nesse poder, nesse trabalho que tem que ser feito. Então, mesmo que o universo não detenha a marcha dele, o universo não vai. Mesmo, a gente sabe já que o universo vai acabar. Mas o universo acabar é como uma reencarnação para nós. O universo deixa de existir, depois o universo começa a existir novamente. É simplesmente uma pausa, não acaba. Tá? Então o universo não detém a marcha, a nossa meta é a liberdade. A nossa fim é o altruísmo.
Então você quer liberdade, quer o altruísmo. Então karma yoga, tá? O fim há de ser conquistado pela ação. Então vamos seguir, vamos conquistar. É ensinado que a grande maioria das pessoas seguem o caminho do karma yoga, o caminho do conhecimento. É muito difícil você fazer uma entrega total, daqui para frente tudo é Deus, entrego tudo para Deus, não quero, é muito difícil, tá? Então todas as ideias de fazer um mundo feliz podem ser boas, como podem ser motivos também para fanático. Aí vem os muçulmanos lá, querem fazer um mundo bom, mas o mundo bom para ele é de acordo com a regra dele. Aí eles fazem guerras e guerras e guerras, que o mundo bom é o do meu jeito. Mas todo mundo é muçulmano? Nem todo mundo é muçulmano. Então não é assim, então pode ser radicalismo, tá? Então o fanatismo produz tanto o mal como pode produzir o bem dentro desse trabalho. Então karma yogis perguntam a si próprio por que há de haver outro motivo para agir além do amor e a liberdade. Então coloquem-se acima dos motivos do mundo. Olha a frase, tens direito à ação. Todo mundo tem direito à ação, mas não aos frutos. Os frutos cabem a Deus. Você planta, se vai dar certo ou não vai dar, é Deus que vai resolver, tá? Então façamos o bem pelo bem e não por barganha, tá? Aquele que realiza boas ações para alcançar o céu, você está fazendo barganha. Meu Deus, eu vou ser um cara bonzinho para mim ir para o céu. Isso é barganha, pô. Simplesmente barganha. Então acaba se prendendo. Qualquer ação com egoísmo, em vez de libertar, te prende. Te prende. Então a única solução é renunciar aos frutos da ação. Esse é o caminho do Karma Yoga. Renuncie aos frutos da ação. Não se ligue à ação. O mundo não somos nós. Nós não somos o mundo. Nós somos o ser eternamente em repouso e em paz. Nós somos o observador do que está acontecendo no mundo. Por que você tem que se ligar com esse mundo? Quem tem que ligar no mundo é Deus, é Ele que tem que fazer. Desliguem-se, deixa acontecer. Seja instrumento e seja o ator. Você é um ator no mundo, então faça o teu papel, entrega para Deus e sai, deixa o que acontecer, aconteceu. Cada ação boa que a gente pratica, sem esperar recompensa, não foge cadeias e rompe também cadeias já existentes. Então aí vai, é acumulativo. Aquilo que a gente vai aprendendo de espiritualidade é acumulativo. Até que chega um dia que tu vence as cadeias e se liberta do mundo. Ou para ir para uma escola melhor, mas de preferência para sair do mundo de uma vez por todas, não mais voltar aqui. Cada bom pensamento que você manda para o mundo, sem esperar recompensa, ele vai ser computado no karma e vai romper um novo elo. A gente vai ficando mais puro. Então você vê aí, é o trabalho da limpeza interior, é o trabalho da purificação. Cada um que a gente vai fazendo, a gente vai ficando mais propício para realmente vencer essas cadeias aqui. O Buda falou isso aqui, ó. Não me preocupa em conhecer diversas teorias acerca de Deus. Como a gente quer saber teoria a respeito de Deus? Como a gente quer? Ele fala, não me interessa. De que serve discutir sobre a sutis doutrina da alma? Ele vem e fala, pratique o bem e ele te conduzirá à liberdade. Para de fazer discussão besta. Faça o teu trabalho. Fazendo o teu trabalho, tu se livra do mundo. Não precisa ficar viajando na maionese, não. A gente, sobre Deus, como a gente viaja na maionese, todo mundo quer entender e explicar o que é Deus. Porque é impossível explicar o que é Deus. Tá? Então Buda tinha compaixão pelos animais, tá? E não via mérito nenhum nisso. O Buda foi o Karma Yoga ideal, agiu em todos os momentos sem motivos pessoais. Ele fazia o trabalho dele pelo trabalho, simplesmente pelo trabalho. Ele atreveu a dizer, veja só o que ele falou, creia, porém não porque isso seja costume. Isso aqui é o começo de todos os meus cursos. Discernir e analisar tudo. Depois disso, se fizer bem aos outros
e a todos, creia, vive e pratique, depois faça com que outros a vivam. Tá? Então aqui é para você não acreditar em tudo, mas realmente analisar tudo. Depois que você analisar tudo, aí sim, então vivencie aquilo que você acreditou. Então age melhor quem não busca dinheiro, não busca fama, não busca coisa alguma. Isso aqui é triste, né? Que a gente só vai atrás de dinheiro, de fama ou de alguma coisa. Tem que falar que age melhor quem não procura nada disso. Quando um homem realizar isso, ele vai ser um Buda. Agora, quando você age, você não busca dinheiro, não busca fama e não busca coisa alguma, não significa que você não vai conseguir isso. Às vezes vai conseguir da mesma forma. Mas não é o teu objetivo, a coisa é consequência. O problema é que isso aqui não é consequência para nós, isso é a meta. A meta é buscar dinheiro, é buscar fama, é buscar alguma coisa. Quando isso é uma consequência, tudo bem. Tá? Realizou isso aqui, então você passa a ser um Buda. Está livre. Foi um ser liberado. E surgirá dele uma força que transforma o mundo, relativamente. O Buda transformou o mundo relativamente, mas dentro da esfera de ação dele, ele transformou. Então o homem assim representa o ideal do Karma Yoga. Tá? Aqui, gente, 9h30, agora a gente ia falar sobre o Bhagavad Gita. Mas, semana que vem, nós vamos fazer mais um encontro. E o encontro da semana que vem vai ser mais uma confraternização. Então, cada um que vier na confraternização, por favor, traz um docinho, um salgadinho, uma bebidinha, sem álcool e sem carne, tá? E nós vamos fazer uma confraternização aqui. E eu falo um pouquinho só sobre o Bhagavad Gita, uma meia horinha no máximo, uma meia hora. E aí nós vamos fazer uma confraternização, que já é fim de ano, e a gente vamos nos abraçar aqui todo mundo e participar também, que a gente merece também, todos nós merecemos aqui, vamos confraternizar e vamos seguir, faz parte do Karma Yoga também, tá? Nem porque tem que ter só dor, pode ter prazer também, mas tá claro, vamos seguir também a rota do prazer um pouco também, ok, gente? Então, tá todo mundo convidado, quem está ouvindo na internet também, quiser participar, podem vir aqui que vamos fazer uma confraternização de encerramento desse curso até o próximo workshop no ano que vem. Ok, gente?